E assim, ultimamente, assim, o que tem de mais quente? Que você estava falando aí do caso lá de Magé e tudo mais e tal. É, isso daí que levanta a sobrancelha de vocês, mas surgiu. Esses foram as últimas coisas que surgiram? As últimas coisas, né, então, foi essa fotografia. Essa E foi agora, semana passada. Semana Semana passada. passada. Essa foi. Cara, foi o achado. Falei, bah, veio na hora, meu. Vamos pro Flow com coisinha direto do forno, né? Velho? Interessante. Foi 32 anos pra sair. Isso que é o ruim. Demora muito pra acontecer. A maioria das pessoas não estão. Ninguém mais tá vivo pra ver o negócio desenrolar, né? Então, a Operação Prato, a maioria da galera se foi. Varginha, muita gente não quer falar pra não se incomodar, né? Dos últimos Magé, que agora tá ainda na boca do povo, e o interior de São Paulo, que agora eu não lembro que cidade era no interior de São Paulo. E o Tom, é o MJ18, 20? 12, tá. Então, só pra você ter uma ideia, o Igor, isso em 1950... 52 foi criada uma comissão com 12 pessoas das mais inteligentes e mais de várias áreas do mundo para se discutir esse caso que era muito recente. Que caso? O caso da ufologia, Tá. da presença extraterrestre, né? Isso, Hã? Caieiras, isso aí. eu tô falando de grandes Valeu. matemáticos, de físicos, né? Que montaram esse grupo de 12 pessoas para confirmar. Só que todas essas pessoas morreram, né? Isso não é nada novo pra gente, ou seja, isso é informação velha que foi ocultada. Que agora a galera tá curiosa pra saber, essa galera, isso que é estranho, né? Porque é uma coisa que a gente fala há muito tempo, mas agora a galera tá... E a gente tá fazendo o nosso papel aqui, que é esse, né? É trazer de uma forma mais dinâmica a ufologia, não aquela coisa engravatada com cheiro de naftalina, né, velho? Uma biblioteca velha, né? E a galera tá curtindo, é muito material, na verdade, né? Se pegar só de vídeo que a gente tem de vídeo é muita coisa. A galera filma muito, que nem o Bruno falou. Parece que a galera não tem material, mas tem sim. Tipo, pô, na época que não tinha nem câmera, a galera fazia um monte de foto preto e branco. Agora as fotos saem tudo com umas Tech Pix, parece, né? Aquela coisa tudo borrada. Não, cara, tem coisa muito legal por aí. Só tem que filtrar, né? Lá no canal eu coloquei muita coisa legal, cara, até hoje. Que eu consegui com definição, né? Que a gente consegue falar assim, cara, isso aqui tá muito bom. Tem que ir pro ar. O que fez decolar tudo isso foi o New York Times. Foi esse caso dos tic-tacs ali, É porque né? o New York Times, é legal falar isso pra galera, é um divisor de águas, porque ele é uma editoria mundial e com uma credibilidade absurda. É o New York Times falando que isso é real. Então isso fez uma diferença muito grande para a ufologia. A partir do momento que o New York Times coloca essas coisas como reais, então são coisas que os cientistas estão se preocupando. Saiu hoje uma reportagem que a NASA está olhando para isso com mais seriedade e tem saído muitas reportagens, né, nos Estados Unidos, dizendo que agora a Casa Branca está olhando para esse lado esquisito, né, da ciência, esse lado esquecido que é a ufologia, né? Assim, quando tem esses relatos que os caras falam de uns contatos assim prolongados, de conversar e tudo mais, eu imagino que tenha isso, né? Sim. Vocês estavam falando aí que, sei lá, existe alguma coisa que permeia todos esses relatos, tipo, a formato do ser, ou de onde ele vem e tudo mais? O que permeia todos esses relatos? Aquele Tzinho clássico, baixinho, Que tá ali cabeçudo. no emblema, Um verdinho. emblema, o Ananias ali. Cara, é ele, velho. O Grey, É o Grey. É mesmo? Não, É. o Grey clássico, né? O do olhão grandão. O olhão grandão preto. Do filme do Fogo no Céu, do Isso. Steven Spielberg, do Contato Imediato. É bem parecido com os relatos. Cara. Cara, é geral, assim. Quem fala, em algum momento ele aparece. O cara, esse que foi levado, o corretor imobiliário ali. Ele descreve que tinha uns seres em volta dele. Ele achou que tinha sido enterrado vivo lá dentro da nave, logo que ele acordou lá dentro. E tinha uns seres em volta que parecia que estavam farejando ele. Daí ele falou, cara, Caralho. tem cachorro aqui em volta. Ele pensou isso na inocência. Isso ele conta no livro lá, né? Que tinha esses cachorros farejando ele. Daí quando ele começou a sentir uns dedos encostando nele, ele sentiu que tinha sempre 3 dedos batendo nele, assim. Como se estivessem cutucando ele. Daí quando acendeu as luzes, foi acendendo as luzes assim, ele viu aquelas criaturinhas ao redor dele. Mas ele chamou de criança. Falou, cara, eu não tinha medo nenhum delas. Pra mim, a maior inocência era ver aquelas criaturinhas, assim.
sabe? Não é aquele terror que o cinema passa pra nós. Elas estavam ali como se fossem meio que operárias do negócio. E muitos relatos são feitos através de regressão, o que é muito interessante, né? Através da hipnose da regressão. Então você suspeita que a pessoa tem alguma coisa e aí ela realmente relata um caso. Ou então a pessoa tem um caso, alguma coisa, através da regressão a gente consegue saber muito mais informação. Tanto que na internet você vê, tem uma senhora que ela já tem idade avançada e ela falou que ela tem 30 anos de consultório de regressão, só de pessoas de caso, de pessoas abduzidas. E que as histórias têm todas um cunho parecido. Então ela chegou a fazer até um livro dessas raças, de como as pessoas contam, que a maioria, sim, são pequenos, têm olhos grandes, alguns são simpáticos, outros não são muito simpáticos, a maioria fala através de telepatia com as pessoas e não através de palavras, então é um negócio bem Interessante. interessante e parecido, realmente segue um padrão, não é que um vê dragão, o outro viu uma cobra que voa, não, é parecido. E existem estudos sérios sobre... Vamos lá, tem os Greys, que é como a gente chama essa galera aí clássica, né? E assim, eu já ouvi várias histórias que existem seres, inclusive, que parecem anjos e tal. Mas isso daí é a galera viajando ou existe um estudo ufológico por trás de outras raças ou mais raças de extraterrestres? Cara, o Paul Heyler, que é o primeiro-ministro canadense, foi, né? Na verdade, o ministro de defesa canadense, veio à tona falando que são mais de 40 raças, se eu não me engano. Então, pelo que falam essas pessoas, existem muitas raças que entram em contato com a Terra de alguma certa Todos maneira. humanoides. Trabalham em conjunto, alguns são altos, olhos claros, outros, enfim, não é só aquele greyzinho que a gente conhece. Tem todo tipo de relato. Por que eles são... Não, e por que eles são humanoides? Isso é uma coisa que a gente queria perguntar pro Sérgio. É. Porque é uma coisa que a gente tem dúvida. Dentro da evolução da Terra, né, da teoria da evolução, como é que pode ter sido humanoide? Porque, assim, existem relatos de que existem seres humanos em outros lugares da galáxia. Ou seja, ele pode ter sido levado para outros lugares, né? Então a evolução não precisaria ter acontecido aqui. O ser pode ter sido levado para outros lugares, semeado em outros lugares. Então, qual é a possibilidade, qual que é a teoria que explique que os seres extraterrestres são bípedes e humanoides? Bom, para eles serem bípedes e humanoides, eles precisam necessariamente ter evoluído em algum ecossistema muito próximo do nosso. Será que eles não Porque fazem... qualquer alteração, inclusive de gravidade, alteraria Então, totalmente. mas não seriam eles todos do mesmo timeline que o nosso? Porque eles falam que eles são do futuro. Que eles são nós do futuro. Não seriam eles não de outro planeta, mas do nosso no futuro, talvez? A raça humana que foi evoluindo, nosso corpo foi se transformando naquela coisa cinza, com olho grande. Eu já ouvi gente falando também que esses... Vocês entendem O angolano muito tá tirando mais. com a nossa cara, eu tô vendo, tô percebendo. Eu sinto a chacota vindo de longe. Cusão, vem aqui, angolano, conta pra nós suas experiências extraterrestres. Lá não tem. Não tem, né? Quem levou a avó, né? Só feitiço. É com você. A gente queria saber suas experiências com os extraterrestres. Tenho muita dúvida. Vem aí. Pô, então senta ali, pô. O Gé vai botar o microfone pra tu ali, senta ali, pô. É sério, eu vou desmembrar vossa mente. Isso se vocês entenderem o que ele tá falando, porque eu tenho muita dificuldade. Pô, eu achei que o português dele é igual ao nosso, tá tudo certo. Porra, tá bom então. Vai nessa aí. Então. Mas, pô, eu tava falando sobre os Greys. Eu já vi uma galera relatando, por exemplo, que eles são como se fossem serviçais de outra raça que é mais inteligente, caralho. Aí entra aquilo que eu tava comentando antes desse que tava em volta do Nelson Tasca. Ele conta que o ser que realmente conversou com ele e mandou a mensagem era esse ser alto, essa mulher, 2 metros de altura, um cabelo bem fino, ele não sabia descrever o tão fino que era aquele cabelo, uma roupa clara, super clara, e essas criaturinhas estavam de serviço para ela. Ele entendeu isso. Não sei, ele falou, pode ser que eu tô falando bobagem, mas parecia que eles estavam preparando para daí ela vir falar e depois eles continuarem o trabalho. Como se fossem os operários. Dizem que eles são que nem as abelhas africanas, né? E sempre tem o ditado, quando eles querem, eles se pegam. Diz que o negócio não tem como escapar. Os abduzidos sempre falam, né? Aham. Mas tem esse lance de ser uns operários, os pequenininhos esses, né? Entendi. O Coronel Holanda, ele dá naquele depoimento dele lá da revista UFO, que quando ele não teve contato com esses seres até uma noite que um apareceu para ele lá no acampamento. Até então ele tinha visto as luzes,
Ele tinha visto os É isso que a gente quer saber, Tom. A gente paga a internet pra isso, pelo amor de Deus. E, e ele foi lá, ele acampado e foi dormir. Ele falou, tô cansadão, vou dormir. Quando ele deitou assim, ele mal deitou, veio um ser e abraçou ele por trás. Ele falou, achei estranho aquilo, ele fala no vídeo, né? É mesmo? Me abraçou por trás mas ele não sentiu medo. Só que quando ele olhou pra trás, ele tava usando um capacete que ele disse que parecia de mergulho. Que daí entra aquela incógnita, como é que é o planeta? De onde é que eles vêm que eles precisam usar uma roupa pra poder se comunicar aqui? Será que aquela cara deles, aqueles olhos pretos são um equipamento? É uma roupa, né? É uma roupa, é um capacete, ou aquilo é realmente eles, né? E ele abraçou, falou com uma voz meio robótica, a gente não tá aqui pra machucar vocês. E assim como ele falou e largou ele sumiu. E esse foi o relato que ele tinha lá do acampamento. Foi a única coisa que ele viu em relação a seres, né? Ele não sabe se esse ser estava dentro daquelas naves ou eles comandam essas naves à distância. Porque Bom, algumas eram essas pequenas. aparições aí, se a gente for pela linha do que o Box estava sugerindo aqui de holograma, tudo mais, eles podem escolher aparecer assim porque assusta menos, Total. né? Eles podem ser um holograma. Não, e existem relatos também de seres extraterrestres que são nórdicos, bonitos, loiros, Ashtan Sheran. Então também existe esse tipo de relato. E a teoria deles de ser um holograma não sofreu uma represália, alguma coisa, tomar um tiro, alguma Sim, coisa, né? porque ele é bem próximo do que a gente espera de um ser humano, né? É isso aí. Coloca a imagem lá, se sentar o cacete não vai acertar ninguém, né? Vai estar só o holograma. Tem isso também, verdade. Que, querendo ou não, a primeira reação nossa, né? Ou é